profecias e milagres, mas desprezam o estudo bíblico, a oração secreta, o jejum, a santificação. Elas querem fogo no altar, mas não querem carregar lenha no secreto. Querem ouvir palavras fortes, mas não querem obedecer os mandamentos mais simples. E é nesse tipo de terreno que os falsos profetas se multiplicam. Porque onde o povo rejeita o alimento sólido, os demônios aparecem, oferecendo sobremesa. Envenenada, e tem mais muitos dos milagres que você vê em cultos. Hoje não tem origem em Deus. Cura, revelação, unção, poder. Tudo pode ser imitado. Satanás tem poder limitado, mas tem. E ele sabe como criar sensações, simular curas e até reproduzir manifestações para que as pessoas digam glória a Deus, quando deveriam estar dizendo Senhor, me livra desse engano. A Bíblia fala em Apocalipse sobre a besta que fazia descer fogo do céu diante dos homens, enganando com sinais. E esse fogo não era de Deus. Era do diabo. Nem todo fogo que cai do céu é o fogo do Espírito. Talvez você esteja pensando, mas como eu vou saber a diferença? E a resposta é simples pela palavra. A única forma de reconhecer um falso profeta é conhecendo a voz do verdadeiro pastor. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem isso. Quer dizer que quem tem intimidade com a Bíblia não é enganado facilmente, mas quem vive de emoção de campanha, em campanha de monte em monte de óleo em óleo. Esses são os alvos preferidos do inimigo, porque eles buscam experiências, mas não buscam a verdade. A verdade é que há médiuns disfarçados de profetas dentro de muitos púlpitos, gente que recebe revelações de espíritos enganadores. Mas como colocam o nome de Jesus no meio, ninguém questiona. Eles usam a Bíblia como disfarce, mas suas fontes são outras. Você precisa entender o diabo. Também conhece a Escritura. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus no deserto. Ele não tem medo de versículo. Ele tem medo de quem vive a verdade. E se você é alguém que ama a verdade, que busca discernimento, Deus vai te proteger. Você já parou para pensar se o que você recebeu como palavra profética realmente veio do céu? Será que aquilo te aproximou mais de Jesus ou te deixou dependente daquele profeta? Será que te levou à santificação ou apenas ao entusiasmo emocional? É hora de revisar tudo. É hora de reavaliar cada palavra recebida. Porque nem toda a profecia vem do céu. Algumas vêm direto do inferno com cara de bênção, mas cheiro de perdição. Se você conhece alguém que vive correndo atrás de revelação, alguém que confia mais no que o profeta fala do que no que a Bíblia diz, compartilhe esse vídeo agora com essa pessoa, não deixe ela continuar sendo enganada. Essa pode ser a chance dela despertar e se libertar da sedução espiritual que Satanás espalhou até dentro da igreja. Mostre a verdade. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar alguém da mentira. Depois de mergulharmos nos perigos emocionais que abrem portas para o inimigo, é hora de irmos ainda mais fundo. Precisamos falar sobre um dos assuntos mais negligenciados dentro da igreja. A relação entre possessão demoníaca e doenças tanto físicas quanto espirituais. Existem enfermidades que têm causa biológica, genética, emocional, mas existem outras que não são explicadas por nenhum exame, nenhum remédio resolve nenhum diagnóstico médico. Dá conta? E nesses casos, o que a medicina não explica, a Bíblia revela com clareza. É preciso abrir os olhos a doenças que são consequência direta de ação demoníaca. Jesus lidou com casos assim. Um dos mais impactantes está no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Um pai desesperado leva seu filho até Jesus. O menino era mudo. Espumava pela boca, caía no chão, se jogava no fogo e na água. Aquilo parecia epilepsia, algum distúrbio neurológico. Mas Jesus discerniu algo além. Era um espírito imundo, e quando ele repreendeu aquele espírito, o menino foi liberto e restaurado. O que isso nos ensina que existem enfermidades que não são físicas, mas espirituais. E quando tratadas apenas no corpo, continuam assolando a alma. O problema é que muitas igrejas hoje têm medo de tocar nesse assunto. Ficam apenas no campo emocional, ou limitam tudo ao que é visível. Mas o mundo espiritual é real e ele afeta a saúde. Sim,
Existem pessoas dentro da igreja sofrendo há anos com dores, crises, insônia, pânico, paralisias noturnas, depressão profunda, e ninguém fala que isso pode ser opressão demoníaca. Sabe por quê? Porque muitos líderes perderam o discernimento. Já não oram como antes, já não jejuam, e por isso ficam impotentes diante de sofrimentos que exigem intervenção espiritual. Quantos crentes estão adoecendo espiritualmente, mesmo participando ativamente da obra, são pessoas que já não conseguem orar sozinhas, que sentem um peso constante no corpo, que vivem cansadas, sem alegria, presas a pecados ocultos. E tudo isso vai drenando a alma até que elas se tornam zumbis espirituais, vivas por fora, mas mortas por dentro. Isso é doença espiritual, e em muitos casos já virou possessão leve disfarçada, enraizada. Um cativeiro silencioso que aprisiona a mente, destrói o ânimo, e apaga o brilho da fé e tem mais. Há pessoas que se tornam doentes não por ação direta do inimigo, mas por abrirem brechas constantes, vivem na desobediência, no pecado repetido, na omissão da verdade, e com o tempo, essa vida sem aliança real com Deus vai abrindo espaço para a escuridão. A Bíblia diz em Provérbios que o espírito abatido seca os ossos. Isso quer dizer que a conexão entre o estado da alma e o estado do corpo, uma alma ferida, pode gerar um corpo enfermo e uma alma oprimida pode se tornar casa para demônios. A dor constante de quem vive assim não é apenas física, é espiritual, é uma angústia que os remédios não curam. Uma opressão que nem terapia resolve, porque aquilo que é espiritual só pode ser vencido com armas espirituais. E enquanto as igrejas ignorarem isso, continuarão cheias de pessoas com aparência de saúde, mas que por dentro estão morrendo. E o diabo ama esse tipo de crente ativo, mas sem vida presente, mas sem força visível, mas sem luz. É preciso despertar, começar a olhar os sintomas invisíveis com os olhos do espírito. Uma pessoa que se afasta lentamente da oração, que se irrita com facilidade, que perde o prazer na palavra, que começa a evitar a comunhão. Isso pode ser mais que desânimo. Pode ser início de enfermidade espiritual plantada por opressão demoníaca. E se não houver intervenção urgente, aquilo vai crescendo. Primeiro, domina os sentimentos, depois a mente. E por fim, o corpo é um ciclo que só se quebra com libertação. Se você está assistindo a este vídeo e sente que algo está sugando sua energia espiritual, se sente que sua alma está adoecendo mesmo, frequentando a igreja, isso é um sinal, um alerta. Você não pode tratar doença espiritual com soluções humanas. Você precisa de discernimento, arrependimento, confissão e guerra espiritual. Precisa se posicionar, porque quanto mais tempo você ficar ignorando, mais o inimigo se fortalece. Ele não quer que você descubra isso. Mas agora você descobriu se esse vídeo está abrindo seus olhos para algo que você estava vivendo e não sabia explicar. Comente aqui nos comentários. Agora eu entendi que meu cansaço pode ser espiritual. Escreva isso. Se você sentiu que essa palavra te alcançou, seu comentário pode confirmar essa revelação na vida de outra pessoa. Porque a verdade, quando é declarada, se espalha. E onde a luz chega, as trevas são forçadas a sair, depois de tudo o que você ouviu até agora. Talvez a pergunta que mais ecoa na sua mente seja: como eu me protejo disso tudo, mesmo estando dentro da igreja? Porque a verdade foi exposta, a realidade foi revelada. Sim, Satanás tem entrado nas igrejas, sim, a possessão silenciosa, falsos profetas, decisões corrompidas, doenças espirituais e sentimentos venenosos operando dentro dos templos. Mas agora é a hora de descobrir como escapar dessa armadilha espiritual, porque existe um caminho, existe uma saída, existe uma maneira de estar dentro da igreja e ainda assim permanecer blindado, intocável, guardado. Mesmo quando o inferno inteiro estiver tentando te tragar a resposta, comece em uma instrução simples e direta. Da palavra de Deus, escrita na carta de Tiago, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha o segredo, sujeição e resistência. Não adianta resistir ao diabo se você não se sujeita a Deus primeiro, não adianta gritar. Sai Satanás se a sua vida está em desobediência. Não adianta expulsar o mal da casa se ele ainda tem chave do seu coração. A blindagem espiritual começa com sujeição total a Deus.
Isso é mais do que ir à igreja, é viver debaixo da vontade dele, todos os dias em tudo. A carta de Pedro aprofunda esse conselho dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigiai porque o vosso adversário, o diabo anda ao redor,